Oi, turma, tudo bem? Pra mim, mais ou menos. Eu gravei toda a aula, esqueci de apertar no botão de gravar, então não gravei a aula. Então vamos tentar de novo. Hoje o assunto é transporte de lipídios. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como os lipídios são transportados no nosso corpo. Seja os lipídios provenientes da dieta ou os lipídios produzidos dentro do nosso corpo. Então, começando do começo. Os lipídios da dieta são emulsificados pelos sais biliares no intestino delgado. Também no intestino delgado ocorre a atuação de lipases que vão degradar triacilgliceróis, liberando ácidos graxos. Esses ácidos graxos e outros produtos da degradação são absorvidos na mucosa do intestino, convertidos em triacilgliceróis e incorporados junto com colesterol e proteínas nos quilomicrons. Esses quilomicrons vão transitar pelo sistema linfático e pelo sangue e distribuir as gorduras para os tecidos. Para que a gente possa entender como os lipídios são transportados no nosso corpo, é importante a gente lembrar alguns conceitos e algumas características importantes desses lipídios. Número 1, os lipídios são insolúveis em meio aquoso. É importantíssimo lembrar que o sangue é constituído principalmente por água. E é pelo sangue que essas moléculas devem ser transportadas entre os tecidos. Segundo, o transporte vai acontecer em agregados hidrossolúveis, que são as lipoproteínas plasmáticas. Terceiro, pode acontecer que alguns ácidos graxos também são transportados ligados à albumina ou ainda esterificados com colesterol nas lipoproteínas. A albumina é uma das proteínas mais importantes do nosso sangue. E quarto, então a estratégia geral é ligar e, consequentemente, transportar os lipídios, que são pouco solúveis em água, associados a moléculas polares. Isso vai fazer com que eles tenham um aumento de interação com a água, um aumento na solubilidade na água. Isso faz com que eles possam ser distribuídos entre os tecidos, sejam eles lipídios provenientes da dieta ou então aqueles produzidos no nosso corpo. Isso acontece principalmente no fígado. Agora um pouco sobre a estrutura das lipoproteínas. As lipoproteínas são partículas esféricas, onde no centro, na parte interna, a gente tem lipídios apolares, ou seja, aqueles que têm baixa interação com água. Quais são eles? Ésteres de colesterol e triacilgliceróis. Na parte externa, a gente tem uma camada simples de lipídios anfipáticos. Anfipáticos são aqueles lipídios que possuem uma parte polar e uma parte apolar, como por exemplo fosfolipídios. Além disso, a gente tem colesterol e moléculas de proteína. Um pouco sobre as proteínas que compõem as lipoproteínas plasmáticas. Elas também são chamadas de apolipoproteínas, existem várias classes e vários subtipos. Além de ter uma função estrutural importante que faz com que essa partícula toda tenha uma maior polaridade, ou seja, uma maior interação com a água do sangue principalmente, elas são importantes ativadoras de enzimas do metabolismo, como por exemplo a lipase lipoproteica, e elas também atuam como ligantes de receptores de lipoproteínas. Aqui a gente tem dois exemplos, à esquerda LDL e à direita quilomicron, então só para vocês notarem como são essas partículas. Na parte interna, então a gente tem principalmente ésteres de colesterol e triglicerídeos, nas duas, né? E temos na parte externa uma camada simples de fosfolipídios contendo colesterol e também proteínas. Nessas duas figuras vocês podem ver, no caso da LDL, uma proteína bem importante que é a ApoB100, ali em verde, do lado de fora. E no quilomicron a gente tem também três apolipoproteínas importantes, a C2, a C3 e a B48, também no lado de fora. Nós temos 5 tipos de lipoproteínas que merecem destaque. Quilomicrons, VLDL, que significa lipoproteína de densidade muito baixa, LDL, que significa lipoproteína de densidade baixa, IDL, que significa
lipoproteína de densidade intermediária, e HDL, que significa lipoproteína de densidade alta. Como as lipoproteínas podem ser classificadas? Geralmente de acordo com a densidade. A lipoproteína menos densa é o quilomicron, densidade em torno de 0,9. Depois, em ordem crescente de densidade, a gente tem a VLDL, IDL, LDL e HDL, como os próprios nomes já sugerem. O que faz essas proteínas terem densidades diferentes? Basicamente é a proporção entre lipídios e proteínas na sua composição. Então, olhando essa tabela, dá para concluir que, por exemplo, a lipoproteína menos densa, que é o quilomicron, é formada principalmente por lipídios. Por outro lado, a lipoproteína mais densa, HDL, tem uma proporção muito maior de proteínas em relação a lipídios. Ou seja, proporcionalmente na sua composição, quanto mais lipídios uma lipoproteína tiver, menor vai ser a sua densidade. Agora a gente tem algumas figuras que mostram o tamanho comparativo dessas lipoproteínas. Nessa primeira figura, vocês podem observar o tamanho muito maior do quilomicron em relação a VLDL, por sua vez em relação a LDL e por sua vez em relação a HDL. Então, outra conclusão que a gente pode ter é que à medida que a gente tem mais lipídios na estrutura da lipoproteína, ela também acaba sendo maior. Então, lipoproteínas menos densas, contendo mais lipídios, são maiores no tamanho. Aqui a gente tem uma segunda figura que também mostra esse tamanho comparativo. Eu gosto bastante dela porque ela mostra, por exemplo, uma diferença muito clara do tamanho do quilomicron para o HDL ou mesmo para LDL. Então, o quilomicron ele nem cabe aqui, é só uma parte dele que está desenhada aqui, né, em comparação com o HDL. Não sei se porque eu gostava muito das aulas de astronomia do colégio ou então porque eu gostava muito das aulas de ciência. Aqui vai uma homenagem aos meus professores de ciências, que olhando essa figura eu sempre lembro desta. Então, comparando essa figura, a gente teria assim o quilomicron do tamanho do Sol, a VLDL e IDL, Júpiter e Saturno, respectivamente, e HDL ali, Urano e Netuno, mais ou menos nessa comparação. A nossa Terra é tão pequenininha que nem entraria aqui dentro das lipoproteínas. Agora um pouco sobre a função das lipoproteínas, porque considerando que elas têm composições muito variadas e também tamanhos muito variados, elas obviamente devem ter funções diferentes, e realmente tem. Então, o quilomicron tem origem no intestino, e ela tem como principal função o transporte de gordura exógena, ou seja, aquela gordura que vem da dieta. A VLDL tem origem no fígado e tem como principal função o transporte de gordura endógena, que é aquela gordura que a gente produz no fígado principalmente. A IDL é formada a partir do catabolismo da VLDL e atua como precursora da LDL, que por sua vez faz o transporte de colesterol até os tecidos periféricos. E para terminar, a HDL, também produzida no fígado, faz o transporte reverso de colesterol dos tecidos extrahepáticos de volta para o fígado. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos de cada uma dessas lipoproteínas, começando pelos quilomicrons. Então os quilomicrons são formados no intestino, pelo sistema linfático e pelo sangue, são distribuídos entre os tecidos. Alguns tecidos, como o tecido muscular esquelético e o tecido adiposo, tem próximo a eles uma enzima chamada lipase lipoproteica, que vai atuar sobre os quilomicrons. Essa enzima retira ácidos graxos e glicerol, ou seja, retira triglicerídeos e disponibiliza então esses ácidos graxos para músculo e tecido adiposo. O quilomicron, ao ter parte dessas gorduras retiradas, fica menor, a gente chama de quilomicron remanescente. E esse quilomicron agora vai ser captado pelo fígado. Falando agora um pouco sobre os caminhos da VLDL, IDL e LDL. A VLDL, produzida no fígado, vai pelo sangue até, de novo, tecidos como músculo e tecido adiposo. Sofre ação também da lipase lipoproteica, onde também vai disponibilizar ácido graxo para esses tecidos. No momento em que ela perde um pouco dessas gorduras, ela se torna IDL e depois LDL. A LDL pode ter 3 possíveis destinos. O primeiro destino é ser captado pelas células periféricas e
Dessa forma, ela vai disponibilizar colesterol, ácidos graxos, entre outras coisas, para essas células. A segunda opção para a LDL é ser modificada, seja por oxidação ou glicação, e dessa forma dá início a uma reação inflamatória que pode culminar com aterosclerose. E a terceira opção da LDL é ser captada pelo fígado, que pode acontecer também com a IDL. Portanto, é interessante que a gente mantenha controlados os níveis de LDL. Ela tem uma função importante de distribuir colesterol, por exemplo, para os tecidos periféricos. No entanto, se tiver um excesso de LDL circulante associado com fatores que favoreçam a oxidação ou glicação dessa lipoproteína, a gente pode ter o aparecimento de algumas doenças. Em outra aula, a gente vai discutir mais sobre como acontece essa reação inflamatória, como acontece a aterosclerose e estratégias para a prevenção de aumento dos níveis sanguíneos de LDL. Outro ponto importante a ressaltar é que essas lipoproteínas, tanto LDL e IDL aqui, como o quilomicron remanescente no slide anterior, são captados pelos tecidos mediante interação com o receptor. Então, no momento em que acontece a interação da lipoproteína com o receptor, eles são captados por endocitose. E para concluir, HDL. HDL é produzida no fígado, em um formato discoide. A HDL pode interagir com o quilomicron e com o VLDL, e ela também vai retirar o excesso de colesterol dos tecidos periféricos. Ela esterifica o colesterol, faz algumas trocas de gorduras com as partículas de VLDL, que depois, na forma de IDL ou LDL, voltam ao fígado. Para resumir e fechar nossa aula, uma visão geral do transporte de lipídios. A gente pode dividir o transporte, então, em 3 tipos. Nas setas azuis, primeira parte, o transporte dos lipídios exógenos, ou seja, da dieta. Os triglicerídeos são incorporados em quilomicrons. Esses quilomicrons, pelo sistema linfático e pelo sangue, vão distribuir ácidos graxos a alguns tecidos, principalmente tecido muscular esquelético e adiposo. Quilomicrons remanescentes são captados pelo fígado. Agora, nas setas vermelhas, o transporte dos lipídios endógenos, ou seja, aqueles que são produzidos no nosso corpo, principalmente no fígado. A VLDL sai do fígado pelo sangue e distribui gorduras para os tecidos, de novo, principalmente tecido muscular, esquelético e adiposo, mas também outros tecidos. No momento em que a VLDL vai perdendo essas gorduras, ela se torna IDL e LDL. A LDL tem também o papel de transportar e de entregar colesterol nesses tecidos periféricos, o que é uma coisa muito importante. No entanto, se a gente tiver excesso de LDL associado com fatores que promovam a sua modificação, seja por oxidação ou glicação, a gente pode ter uma reação inflamatória e o aparecimento e desenvolvimento da aterosclerose. Assunto de uma outra aula. A LDL finalmente vai ser captada pelo fígado. E nas setas roxas, a gente tem o transporte de colesterol, que vai acontecer por ação da HDL. Então a HDL sai do fígado, vai até os tecidos periféricos, recolhe esse excesso de colesterol que eles podem ter e traz de volta para o fígado. Então, nessa aula, a gente viu quais são os principais mecanismos de transporte e distribuição de gorduras pelo corpo e quais são as partículas envolvidas nesse transporte. Em uma outra aula, a gente vai estudar como essa LDL pode ser modificada, como isso induz reações inflamatórias e aterosclerose, além de entender outros fatores de risco associados com essa situação. Valeu, até a próxima! Então, para que a gente... Deus dá-me forças. E é importantíssimo sempre lembrar que a água é constituída Meu Deus do céu!